Olá, seja bem-vindo à minha sala de atendimento. É nesse espaço aqui que eu atendo meus clientes de coaching individual, é nesse espaço aqui que eu atendo os meus clientes que vêm fazer devolutiva de perfil comportamental, vêm se conhecer mais. Então é aqui nesse lugar que eu recebo com um cafezinho, recebo com um copinho de água, uns mimos. Então é nesse espaço aqui, delícia, que eu recebo meus clientes. E eu decidi gravar esses vídeos daqui para que vocês possam conhecer um pouquinho do meu espaço, do lugar onde eu trabalho, tá bom? Eu passei muito tempo da minha vida tentando entender o seguinte, a seguinte frase. A Bíblia diz para sermos santos. Mas o que significa ser santo? E eu ficava pensando muito sobre isso. E na verdade esse entendimento só veio quando eu li um livro da Camila Vieira chamado Viva Sua Identidade. E lendo Viva Sua Identidade e aprofundando no estudo do Viva Sua Identidade, eu tive a percepção sobre esse ser santo, qual era o significado desse seja santo que a Bíblia falava tanto. Eu quero compartilhar com você esse entendimento. Ser santo significa seja irrepreensível, tenha uma conduta irrepreensível. Seja santo significa faça aquilo que é certo. Aquilo que é certo em qualquer lugar. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Aquilo que é o correto, que é certo em qualquer lugar. É certo aqui no Brasil, é certo nos Estados Unidos, é certo em qualquer lugar. Aquilo que é honesto, que é sincero, que é de bom coração, é sincero, honesto, de bom coração em qualquer lugar. E para ser santo, eu preciso entender mais da pessoa de Jesus para conseguir modelar esse processo. Então, quando eu olho para Jesus e entendo da personalidade de Jesus, entendo da identidade de Jesus, entendo mais sobre a personalidade de Jesus enquanto viveu aqui na Terra, eu consigo compreender como é simples colocar em prática o ser santo. E aí eu vou te dar um exemplo. Jesus, numa passagem, diz para... dê a César o que é de César, para aqueles que estavam ouvindo. Dê a César o que é de César, vamos pagar o imposto. Então, pagar imposto é o certo. E muitas pessoas ou ficam devendo, ou simplesmente deixam de pagar de forma consciente, ou simplesmente de maneira inconsciente não pagam, abrindo um precedente terrível em suas vidas e também com consequências aí geracionais por conta desse movimento. Então, dê a César o que é de César, faça o que é certo. Se for estipulado pelo governo impostos, pague os seus impostos, honre seus impostos. Se for estipulada uma regra, siga a regra. Muitas pessoas estão lá falando mal do governo XYZ, mas fazem também suas falcatruas pessoais. Vou te dar aqui um exemplo. Muitas pessoas estão lá dizendo, governo corrupto, problema com relação à corrupção em todos os lugares da política. Ok. E muitas vezes são as mesmas pessoas que fazem a evasão de pedágio, por exemplo, fogem do pedágio, não pagam alguma coisa ou acham ali uma balinha no chão, ao invés de devolver para a caixinha da balinha da loja, bota no bolso. Então, muitas vezes nós apontamos o dedo na direção das pessoas sem olhar para a própria vida. Então, ser santo significa ser irrepreensível em todas as áreas da sua vida. Ser santo significa um bom relacionamento, um relacionamento estreito com Deus, inclusive nos tempos difíceis. Quando Jesus, já na cruz, diz ao Pai, por que me abandonaste, por que me deixaste para trás, por que não estivesse na minha presença? Então, tem várias traduções. Ele ali naquele momento, ainda que doído, ainda que sofrendo, ainda que questionando, ele se mantém presente, ele se mantém vivo na sua fé, ele se mantém ali firme e forte no seu relacionamento com Deus, com o Pai. No conjugal, você tem sido santo, irrepreensível no conjugal? Vocês não fazem ideia, eu atendo muitos casais, né? Vocês não fazem ideia a quantidade de gente que está presa na pornografia. E a pornografia, ela tem problemas significativos, como, por exemplo, trazer para a mente do indivíduo imagens que não são reais. Ali são atores, uma filmagem que acontece em vários takes, e ali não é real. E muitas pessoas ficam presas na pornografia e depois não conseguem ter relacionamento com suas esposas, com seus maridos, porque dissociam a realidade do que estão vendo naqueles vídeos. Então tem muitos casais presos na pornografia, tem muitos casais presos no adultério, tem muitas pessoas presas no adultério, muitas pessoas que acreditam que por ser algo comum
nos dias de hoje, por ser algo muito comum nos dias de hoje, que é aceitável, que é ok. Então tem muita gente aí presa no adultério e não tem uma conduta santa no seu casamento. Uma conduta santa em relação aos filhos, uma conduta santa em relação aos filhos significa não mentir, zelar, praticar educação corretiva e não aquela educação ultra permissiva ou ultra autoritária, sendo duro demais com seus filhos. Irrepreensível, santo na sua saúde, santo nos amigos que você faz. Quantos cristãos põem tudo a perder porque se relacionam com pessoas completamente diferentes deles? E existe uma lei que a gente fala muito aqui na Febracis, que é a regra do contágio social, e o contágio social ele é implacável, você vai ser influenciado pelo meio. Quantos cristãos estão falando palavrões? Quantos cristãos estão sendo influenciados por pessoas e quando percebe está lá falando palavrão, está lá cometendo um ato que não é um ato aceitável, não é um ato bacana. A sua conduta precisa ser irrepreensível em relação à sua saúde. É o seu templo, é o seu lugar. Você tem cuidado da sua saúde, você tem cuidado da sua alimentação, você tem praticado exercícios físicos. O que você tem feito aí para se cuidar? Existem pessoas que não vão a médicos nunca. Simplesmente deixam para lá, não vão visitar o médico, não vão ver o que está acontecendo, ou se é que está acontecendo alguma coisa. E aí é claro que vão colher frutos em relação a isso. Uma conduta irrepreensível em relação ao seu dinheiro, às suas finanças. Quantos cristãos estão roubando Deus, retendo o dízimo ou simplesmente fingindo que não é com eles e ali fazendo ofertas? Não, eu já oferto, quando na verdade a regra é clara, a regra do jogo espiritual ali é clara falando sobre o dízimo. Então uma conduta irrepreensível em relação à empresa, seja santo em relação à empresa. Dani, em que sentido? Muitos colaboradores, por exemplo, veem lá a sacolinha da empresa, tá com guarda-chuva, chegou com guarda-chuva e vai levar o guarda-chuva para casa, ao invés de pôr na mochila, pega lá uma sacolinha da empresa e bota o guarda-chuva dentro. Isso é roubo, isso não é uma conduta irrepreensível. Dani, mas e se meu chefe autorizar? Caramba, será que não existe uma outra maneira de você fazer isso sem ter que impactar no centro de custos da empresa? Aquela sacolinha foi feita para presentear o cliente, para que o cliente possa carregar aquilo que ele está comprando ali de uma forma bonitinha, também fazendo ali uma propaganda da loja, e não para carregar esse guarda-chuva, não para levar esse guarda-chuva. Então pensa sobre isso. A maioria das pessoas não pede essa sacolinha, simplesmente passa a mão e leva. Você tem uma conduta irrepreensível ao seu trabalho, e aqui eu vou te dar alguns exemplos. Você fica fazendo fofoca? Você fica praticando maledicência? Você é o primeiro a honrar, a orar e a valorizar o seu trabalho? Você dá graças todas as vezes que você chega na empresa, independente se o trabalho é bom ou ruim, mas você dá graças, glória a Deus eu tenho um trabalho, graças a Deus eu tenho esse lugar, que bom que eu tenho esse lugar. E uma conduta irrepreensível em relação também às suas emoções. Uma emoção errada, mal projetada, no momento errado, ela vai gerar muitos prejuízos, e saber equilibrar, saber perceber suas emoções é fundamental. Lembra que eu te falei que eu tive um entendimento lendo Viva Sua Identidade da Camila Vieira? Pois bem, eu tenho uma turma de coaching grupo maravilhosa, e tenho uma até agora, começando agora em agosto, viu? E nessa turma de coaching grupo, eu falo sobre esse meu entendimento. Lendo o capítulo do orgulho, que está lá no livro Viva Sua Identidade, eu percebi como era orgulhoso da minha parte acreditar que eu tinha as respostas para todas as coisas. E com base nisso, eu me tornava muito distante daquela conduta santa que a Bíblia falava tanto para que eu seguisse. Eu me tornava muito distante daquela conduta santa que a Bíblia fala, por exemplo, quando você se coloca diante do aprendizado de alguém. Então, eu resisti a algumas informações e eu entendi muito sobre santidade lá no capítulo de orgulho do Viva Sua Real Identidade. E nessa turma que eu ministro, que eu vou ministrar agora inclusive em agosto, e você é bem-vindo para vir inclusive, nessa turma que eu vou ministrar agora em agosto, eu falo no capítulo de orgulho, quando eu chegar na sessão, no encontro orgulho, eu falo muito sobre esse meu entendimento e cruzo esse entendimento com o capítulo orgulho. E se você for meu aluno lá, você vai entender. Então, com base nisso, olhando para tudo isso, para ter uma conduta santa, eu preciso ser humilde. E a humildade é o oposto do orgulho. O orgulho é o próprio diabo agindo na sua vida. A humildade, a mansidão é o Senhor presente, e você modelando o Senhor na sua vida. Então, quanto mais você puder ter uma conduta irrepreensível, uma conduta
perfeita diante aos olhos de Deus, melhor fica. Eu gosto de pensar o seguinte, sempre que eu estou dando um curso, enfim, qualquer lugar, estou aqui na minha sala, por exemplo, e estou fazendo esse vídeo aqui para você do YouTube, eu sempre penso que Jesus está sentado numa cadeira bem aqui na minha frente. Aqui na minha frente tem uma cadeira e eu sempre penso, Jesus está sentado aqui nessa cadeira. Uma conduta santa, uma conduta irrepreensível significa respeitar, honrar Jesus que está sentado bem aqui na minha cadeira. Quando eu estou dirigindo, eu imagino Jesus sentado do meu lado no carro. Quando eu estou dando algum curso, algum treinamento, uma turma de coaching grupo, uma palestra, eu sempre penso, Jesus está nessa palestra ouvindo o que eu estou falando. Ele aprovaria, ele olharia para mim e diria, filha, que conduta linda, que conduta irrepreensível, você foi santa o tempo todo? Ou será que ele diria, quantas mentiras, quanto orgulho, quanta arrogância, quanta prepotência? Então eu sempre fico pensando sobre isso e esse entendimento, quando veio para mim, me trouxe muita paz e principalmente me trouxe muito desejo de mudar e de fazer a coisa certa. Muito bem. Se tocou você esse assunto, já curte esse vídeo, compartilha, já se inscreve aqui no canal, porque vai ter muito conteúdo bacana para você e compartilha com alguém que eu tenho certeza que vai ser bem legal também, tá bom? Beijo para você!